Estamos já no último bloco do Viver é Melhor e nós vamos pensar agora em tratamento e prevenção da obesidade infantil. Doutora, tratar a obesidade em uma criança é difícil? Olha, eu diria que é difícil, né? Como tratar a obesidade em qualquer faixa etária, né? Mas não é impossível, né? Então, a criança, às vezes, com poucas medidas, né? Medidas muito simples, você já consegue parar com que ela pare de ganhar peso. Então, isso já é um resultado também. Adulto não tem isso, tem que perder peso, tem que E perder peso. A acabou. criança ainda tem essa chance. Então, é difícil, mas não é impossível, E eu acho que né? talvez então tem que dissociar um pouco dessa imagem que a gente tem de perder peso no adulto, que é uma dieta restritiva e é muito Exatamente. sacrifício, é muito sofrimento. Na criança, talvez não seja dessa forma. Exatamente. Tem ações específicas, né? A gente fala assim, para criança, a gente não, primeiro, não existe alimento proibido, porque tudo que é proibido às vezes fica mais gostoso, né? Então, assim, existe restrições, mas não existe proibição. Então, a primeira coisa, a medida mais simples é uma dieta saudável. Arroz, feijão, carne, verdura, legumes, fruta, leite. A dieta dos nossos avós, vamos pensar assim, E a né? gente exclui aí desse cardápio, então, refrigerantes, biscoitos recheados, Exatamente. salgadinhos. Não pode? De que Isso forma que que eu a falei, senhora orienta? O não, mínimo possível? o mínimo possível. Então, assim, na minha época, assim, eu tomava refrigerante quando ia em festa de aniversário e um copinho. A gente não tinha refrigerante todo dia, não tinha doce todo dia à vontade, não tinha fast food, McDonald's. Então, essas coisas têm que ser eventuais. A gente precisa ensinar as crianças a fazer escolhas menos calóricas, escolhas mais saudáveis, E tem que né? explicar isso para a criança que está em situação de obesidade? Tem que Que explicar. comeu demais, agora tem que diminuir a quantidade, que nem tudo pode, que aquilo faz mal. Tem que explicar desse jeito mesmo? Tem que explicar. E eu vou te falar que as crianças, elas entendem perfeitamente, elas colaboram muito. Às vezes é mais difícil conseguir as mudanças dos pais do que das crianças. Porque quando as crianças veem que os pais começaram a fazer e que os pais estão levando a sério, elas também levam. É difícil, ela vai querer chorar, vai querer bater o pé para conseguir o que ela quer, o que o amiguinho está comendo. Né? Mas assim, é preciso ter um pouco de pulso firme e dizer, não, agora não é a hora, agora você não vai comer isso, a gente combinou que isso só vai ser na próxima semana. Né? E não abrir mão desses combinados, mas tudo precisa ser combinado antes com a criança, porque quando ela sabe o que ela vai enfrentar, fica mais fácil. E dá para E dá argumentar. para argumentar, ó, isso já foi combinado, agora não é a hora, então ela já fica preparada para aquilo, E aí fica né? mais fácil de conseguir fazer a criança colaborar com esse processo. Exatamente. Então, assim, a gente não, no estudo da criança, a gente não faz cardápio e dá para todo mundo. A gente individualiza. A dieta, ela é baseada naquilo que a criança tem em casa, porque as famílias são diferentes, então não tem como eu dar uma dieta para você e para outra pessoa, né? Então, a gente tenta primeiro modificar esses hábitos, trocar coisas, fazer escolhas melhores, Substituições. substituições, menos coisas menos calóricas. E, lógico, de pouquinho introduzindo essas mudanças, mais fruta, mais verdura, mais água, né, mais vegetais. Elas têm uma certa restrição de aceitar, mas com tanto a gente falar e bater na tecla ainda, eles vão aceitando, E aí, muitas vezes, os pais é né? que têm que passar primeiro por essa reeducação, Exatamente. de saber dizer não, de não se sentir culpado por isso, de não achar que o filho vai amar menos porque ele não está dando chocolate todo É. dia. Inclusive, ressaltar que raramente não significa uma vez por dia. Todo dia comer um biscoito, um salgadinho de chocolate já é demais. Já é demais. Como eu falei, se você comer todo dia 100 calorias a mais, no final do mês você vai engordar 1 quilo, 2. Né? Então, assim, essas exceções têm que ser muito raramente, Muito uma vez raças. por mês, uma vez quando vai em algum aniversário, em festinha, né? Mesmo porque festinha é para brincar, não é para comer, então vamos deixar a criança brincar, não precisa focar na comida, E encher a né? criança de comida não precisa se preocupar com isso. A É. criança vai comer quando ela tiver fome e aí vai tudo se resolvendo. Agora, medicamento, doutora, quando é que é necessário? A senhora falou de uma criança que toma remédio para hipertensão, mas é uma condição específica. Para a obesidade, se usa algum medicamento na infância? Olha, no Hospital das Clínicas a gente usa porque assim, a população de adolescentes e crianças que a gente atende é uma população extremamente obesa e a gente pode usar sim algumas medicações. O que tem para adulto não serve para criança, então assim, a gente é bem restrito com essa parte. Mas a medicação ela não funciona se não tiver toda essa mudança antes. A medicação, eu costumo dizer que ela é uma muleta. Ela ajuda enquanto a criança ou adolescente ainda está no processo de perder peso. Né? Então, a medicação também não é a solução. A E medicação não é é por muito tempo, é durante algum período que a criança vai durante o receber período, enquanto a criança está se adaptando e está precisando perder peso. Porque, às vezes, assim, é ruim da medicação para perder peso, tem efeito colateral? Tem, mas às vezes a gente não tem outra saída, a criança está hipertensa, não vai mais na escola, já está com problema no fígado, está com problema, né, no coração, em tudo. Ou a gente faz isso, ou a gente compromete a vida da compromete ainda criança. mais a vida da criança. Então, assim, é uma situação de extrema.
Assim né? como a Mas, assim, cirurgia bariátrica. Assim como a cirurgia que já tem bariátrica. sido feita em jovens a partir de 16 anos, é isso? Então, o Conselho Federal de Medicina liberou a partir de 16 anos, mas a gente tem adolescente de 13 anos que a gente fez cirurgia bariátrica em condições extremamente graves, né, por conta de risco de vida mesmo. A gente tem um ambulatório de cirurgia bariátrica no Instituto da Criança, vai fazer uns 10 anos, mais ou menos, que a gente já faz cirurgia, mas são esses casos que eu estou falando que é extremamente grave. Se eu te falar que a primeira paciente tinha um índice de massa corporal de 96, ela pesava 220 quilos com 1,5 m, ninguém vai falar, não recomendo fazer. Não tem como, entendeu? Então, são crianças extremamente graves, porque a gente já chegou no fim da linha, o tratamento não funcionou e essa criança, se não fizer nada, vai morrer. Né? Então, a gente está nessa situação, a gente tem um ambulatório específico de cirurgia bariátrica para essas condições. Então, assim, o melhor tratamento é a prevenção, né? Isso não tem dúvida, a gente não tem que evitar que essas crianças cheguem a esse grau de obesidade. Que passem por esse sofrimento tão grande. Por isso que procurar ajuda quanto antes, né, é fundamental. É a melhor alternativa. E se você tem alguma dúvida, se você tem uma criança que na sua casa já precisa de algum acompanhamento, às vezes não está em obesidade, mas já está em sobrepeso, já dá para fazer alguma coisa, vá ao pediatra, converse com ele, procure um posto básico perto da sua casa, procure ajuda, não deixe que as crianças cheguem a uma condição tão complicada de saúde. Doutora, muito obrigada por trazer para a gente esses alertas e convite para que volte outras vezes ao nosso programa para conversar sobre esse assunto. Obrigada pelo convite. Nós conversamos hoje com a nossa convidada, a doutora Ruth Rocha Franco, pediatra e endocrinologista da Unidade de Endocrinologia do Instituto da Criança, da Faculdade de Medicina da USP, Universidade de São Paulo, e é responsável pelos ambulatórios de obesidade infantil, cirurgia bariátrica na adolescência e de Prader-Willi, que é uma síndrome genética que está associada também à obesidade. Agradecemos a doutora aqui pela presença e agradecemos também a você, amigo telespectador, que continua com a gente no Viver é Melhor. E nós vamos encerrar o nosso programa trazendo para você mais um momento de reflexão, já que a gente percebeu que no programa hoje nós devemos assumir realmente esse papel de pai, de mãe, de sociedade. Nós convidamos você a estudar junto conosco agora para encerrar esta mensagem que encontramos no livro É Urgente Reeducar. O jornalista Paiva Neto fala aqui sobre assuntos ligados não apenas à educação para os profissionais da área, mas para todos nós que educamos crianças, jovens e que nos reeducamos muitas vezes para fazer isso melhor. E aqui nós encontramos na página número 239 o subtítulo Função Precípua. E convidamos você então a ler junto com a gente. Instruir, para mim, não é apenas transmitir o beabá da ciência terrena, mesmo que seja a mais elevada matemática, física, química, astronomia, etc. Porque, se não houver o bom alimento para a alma, esse aprendizado instrutivo levará o homem, sem tal boa nutrição, a conduzir o pensamento para atos cada vez mais destrutivos. Eis que a educação, quando acertada, liberta, e com a espiritualidade ecumênica, sublima. Vamos então cumprir com o nosso papel de oferecer a educação completa que traga às nossas crianças a capacidade de reagir da melhor maneira diante dos desafios que surgirem ao longo da vida. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Viver é Melhor. Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre.